Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chef Indica. E hoje, para este primeiro vídeo do canal, eu resolvi preparar uma surpresa, um assunto que todo mundo gosta. É um prato que eu amo, que é purê de batata. Então hoje a gente vai descobrir alguns segredos. Eu separei alguns segredos aqui para que a gente consiga fazer um bom purê de batata, tá? E tem vários vídeos na internet, eu pesquisei, olhei vários vídeos e trouxe aqui de uma maneira geral algumas coisas bacanas aqui que a gente pode tirar algumas dicas, né? Para que a gente consiga fazer um purê de batata divino, gostoso, saboroso. Essa primeira receita aqui é a receita do Jacan, tá? Então, uma receita diferenciada, né? E eu peguei uma receita de um outro site ali que eu achei bacana também, que geralmente a gente faz essas proporções aí das receitas de purê de batata, tá? Então aqui são os ingredientes básicos que a gente vai usar, os ingredientes que todo mundo já conhece de um purê de batata básico, porém nós podemos incrementar esse purê, tá? Então quando eu falo incrementar esse purê, eu estou falando de textura, de sabor, de aroma, né? Então na própria receita aqui do Jacan, né? Ele já indica que você cozinhe as suas batatas com alho, tomilho, louro, e isso de fato vai fazer com que você tenha mais sabor nessa batata, né? Então é uma dica que eu acho bacana. Então, geralmente quando eu faço purê, eu gosto de colocar um tomilho, pelo menos um tomilho, e alho também é muito bom, tá? Eu gosto também de colocar alho confitado no purê. Uma vez eu fiz um evento e era um purê delicioso com alho confitado, demorou muito tempo, né? Mas é uma coisa que vocês podem usar também em casa. Outra coisa interessante, tá? Na receita do Jacan, ele cozinha a batata com leite e água, tá? Então tem algumas receitas que cozinham a batata no próprio leite também. O que eu indico, a meu critério, tá? Com a minha experiência aí trabalhando, enfim. O ideal é que a gente cozinhe essa batata no forno, tá? Esse é o mundo ideal, né? Porque essa batata não vai ter umidade, então ela vai ficar o mais seca possível. E eu gosto de fazer assim. Porém, em casa, a gente vai acabar cozinhando em água com sal mesmo, não há problema nenhum. E aí você pode optar por cozinhar essa batata de forma ela descascada ou ela com casca. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essas diferenças, tá? Então sempre lembra desses aromáticos aqui que a gente pode colocar. É uma opção cozinhar com leite e água, ou com água, ou só com leite também, tá? Você tem a opção de acrescentar leite para dar a textura do purê, ou no caso do Jacan, que aqui ele usou creme de leite, que de fato vai agregar sabor, tá, gente? Vai ficar um pouco mais gordo, vai ter mais gordura, porém vai ter mais sabor. O creme de leite fresco, ele é diferente, tá? Mas não há problema nenhum em fazer com leite, é super possível também, fica gostoso. E a questão da margarina e da manteiga, que eu vou falar mais pra frente também, tá? E aí, aqui a gente tem o modo de preparo do Jacan, tá? Eu vou falar para vocês o modo de preparo que eu gosto, vocês podem encontrar as opções aí também, porque tem várias maneiras de se fazer. Aqui eu montei a nossa apresentação, né? Então a primeira coisa que eu já falo para vocês, gente, é sobre a escolha da batata. De fato, a escolha da batata ela vai influenciar no resultado final. Então o ideal é que a gente escolha uma batata que seja mais seca. O ideal mesmo é a Asterix. A Asterix é a melhor batata para fazer purê, enfim. Como eu falei para vocês. Em restaurantes, com a minha experiência, né? Eu já trabalhei em restaurantes que a gente cozinhava a batata no forno, então o restaurante tinha um forno combinado, né? Então a gente fazia muitas coisas no forno, então fazia sentido naquela operação a gente fazer a batata no forno. E aí a gente perfurava a batata com garfo, embalava ela num papel alumínio e cozinhava no forno, porém o forno gasta muito gás, demora muito tempo e quando a gente vai fazer em casa, geralmente a gente não faz em grande quantidade, tá? Então você pode fazer. Então a escolha da batata é uma coisa interessante, é uma coisa para se pensar. Porém, você pode falar, chefe indica, mas a batata que eu tenho é a batata que eu tenho aqui na fruteira da minha casa. Pode fazer que vai dar certo também, não tem problema nenhum. Não quer dizer que o seu purê não vai ficar bom por causa da batata, tá? Então tem mais a ver com a técnica de cozimento do que necessariamente com a batata em si, tá? Mas a qualidade da batata ajuda, é sempre bom a gente ter isso em relevância, tá? Seguindo aqui, passei por vários restaurantes, né? Inclusive, gente, tem muitos restaurantes que eles usam a batata comprada já.
tá? A batata cozida comprada, às vezes vem congelada, às vezes vem refrigerada. E tem uns outros restaurantes que aí já é uma outra coisa também, que é a questão que eles usam aquela batata em pó, que é a fécula de batata, né? Meu, aquilo eu não indico que você use, tá? A fécula de batata eu não indico. A escolha da batata também influencia. Se eu for cozinhar as batatas diretamente na água, geralmente eu escolho batatas que tem o mesmo padrão ali, o mesmo tamanho, para que o tempo de cocção seja o mesmo. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cozinha batata na água pro purê, porque em um piscar de segundos assim ele pode ficar aguado e aí o resultado não vai ser o mesmo, não adianta. Vai ficar aquele gosto aguado que você fica tentando pôr sal, tentando pôr manteiga, aí você já não pode pôr muito leite porque já tá muito líquido, então vai dar ruim. Vai dar ruim, certo? Então sempre toma cuidado para se você for cozinhar dessa maneira, você faz o tamanho uniforme da batata, tá? Aqui eu até coloquei um exemplo aqui, que é a cocção da batata com casca. Mas você pode notar que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Seguindo aquela regrinha que eu falei pra vocês lá, tá? Pode colocar sal na água se ela estiver descascada. Aqui não vai fazer tanta diferença com casca, tá? Sempre importante lembrar. Para você amassar a sua batata ainda quente, tá, gente? Não espere essa batata esfriar. Amasse ela quente. Em restaurantes, como a gente faz geralmente? A gente pega ela quente e a gente passa, tem um triturador de purê de batata, né? Que pode até ser aquele triturador que a gente tritura tomate também, molho de tomate. Ou geralmente a gente passa na peneira, tá? Geralmente a gente passa na peneira porque a textura é diferente. Ali você não vai ter nenhum grumo de batata. Então eu indico que você passe na peneira, independente da quantidade que você for fazer. Inclusive, eu indico, gente, que vocês tenham aquela peneira que é de alumínio, tá? Eu não gosto muito daquelas peneiras de plástico, porque queima, não dá certo. Compre uma peneira boa de alumínio que você sabe que vai durar, que você vai usar. E se você passar essa batata na peneira quente, vai ser sucesso, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum, tá? Então, sempre lembra de passar na peneira quente, tá? Ou de amassar ela quente. Outra coisa importantíssima, que é uma coisa, gente, que vocês têm que saber, que é a coisa da manteiga ou da margarina, tá? Eu indico que você use manteiga de verdade. Se possível, a quantidade da receita clássica de purê, que é a que eu gosto, tá? Na receita clássica de purê, a gente tem uma proporção, bem parecida, sei lá, se eu for usar 500 gramas de batata, eu vou usar uns 450 gramas de manteiga, certo? Então é mais ou menos bem parecida. A maioria das receitas que eu vi, eles falam 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa. Eu sei que manteiga é caro, eu sei que tem tudo isso. Tem a opção de utilizar margarina. E tem gente que não gosta também do purê muito gorduroso. Então utiliza uma quantidade menor de batata, tá? Mas lembra de manter essa manteiga gelada, tá? E aí você pica ela e finaliza o purê com essa manteiga. Que vai agregar sabor, vai agregar textura. Não é só pela questão da gordura, gente. É a questão da cremosidade também que essa manteiga vai agregar, tá? Então eu indico que você utilize manteiga de verdade, sim. Não precisa ser na quantidade da receita original, mas eu indico que você utilize manteiga, tá? Porque faça e experimenta, aí você vai ver o que eu tô falando. Porque de fato, então a manteiga de verdade tá aí nesse lugar. Interessante, eu até trouxe esse vídeo aqui com algumas opções que são: você pode amassar, tá? Então, uma opção é você amassar. A outra opção que a gente tem aqui é você fazer com garfo, como eu falei, tá? E a outra opção é com aquela batedeira de mão, tá? Sabe a batedeira de mão? Ou numa batedeira mesmo, você cozinha a batata, põe na batedeira. É uma das melhores maneiras. Em restaurante, geralmente, teve um restaurante que eu trabalhei que a gente fazia isso, que era uma quantidade muito grande. Então a gente batia as batatas na batedeira, né, com a raquete. O que eu não indico para você fazer, gente, não faça. Não passe no liquidificador, tá? Ou
liquidificador ou processador, gente, por favor, não, tá? Vou até voltar aqui para vocês verem, que esse é o não fazer, definitivamente, tá? Porque não fica legal. O que vai acontecer? A batata ela fica muito elástica, tá? Vai ficar muito elástica. O sabor não vai ficar legal, a textura não vai ficar legal. Pode correr o risco de separar essa manteiga dessa batata triturada, né? Então, ou a batedeira, ou esse amassador aqui, ou um garfo mesmo, ou a clássica peneira também, que é o que pra mim é o que traz o melhor resultado. O purê fica liso, você não passa vergonha, é excelente, tá? Então sempre é bom lembrar dessas coisas em relação ao purê. Outra coisa que eu quero falar pra vocês em relação ao purê, tá, gente? Vocês podem utilizar pimenta branca. Eu prefiro a pimenta branca. Tempera com sal, pimenta branca. Eu não gosto de purê com pimenta preta. Fica parecendo que caiu alguma coisa ali, sabe? Então usa a pimenta branca ou nem usa pimenta. Geralmente eu nem uso pimenta. E tem pessoas que gostam de finalizar o purê com um pouquinho de azeite. Então reduz a quantidade de manteiga e finaliza ele com um pouquinho de azeite, que vai agregar sabor, também aroma, fica delicioso, tá? Então, enfim, essas são algumas dicas que eu tenho para vocês, tá? Purê é um tipo de acompanhamento super prático, super fácil de fazer. Eu conheço muita gente que não sabe fazer purê. Então aí você tem umas dicas bacanas para você fazer o purê na sua casa, um purê gostoso, saboroso, para você se orgulhar, para você falar, eu sei fazer um purê, certo? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, curte também, indica para os amigos, para os inimigos, enfim. Tamo junto, até a próxima. E você sabe que quando eu indico, você pode confiar. Au revoir!